Uma caverna da zona rural de Wyoming guarda uma cápsula do tempo da Era do Gelo. Ela não contém um, mas 2 mamíferos gigantes que dominaram a América do Norte. Feras indomáveis que fazem os mais fortes predadores de hoje parecerem pequenos. Agora, novas descobertas trazem à vida esses verdadeiros monstros da Era do Gelo. Foram os primeiros lutadores do planeta, predadores supremos. Novas descobertas e tecnologias forenses recriam combates pré-jurássicos em Luta Jurássica. Monstros da Era do Gelo. Atualmente, nosso planeta passa por terríveis mudanças globais. As temperaturas em elevação provocam reações em cadeia com efeitos prejudiciais no mundo todo. Mas será que a Terra tem provas de que isso já aconteceu antes? E caso tenha, como as mudanças do passado interferiram no equilíbrio da ordem natural? Mil anos atrás, final da Era Pleistocena. A Terra era bem diferente do que é hoje. As altas temperaturas acabaram com uma era em que grande parte do hemisfério norte era coberta pelas geleiras. Criaturas adaptadas ao frio foram extintas e substituídas por novas plantas e animais. Na América do Norte, geleiras com mais de 3 quilômetros de espessura, que cobriam a cidade de Nova York, derreteram com o aumento da temperatura. Essas imensas placas de gelo fizeram marcas profundas na paisagem, deixando para trás um legado entalhado em pedra. Na região onde hoje fica Wyoming, as mudanças climáticas tiveram um impacto catastrófico nos seres vivos. Feras gigantescas como o mamute lanoso e a preguiça gigante deixaram de existir e deram lugar a criaturas mais bem adaptadas que migraram do norte, atravessando faixas de terra. Mas a migração teve sérias consequências. Mamíferos imensos começaram a digladiar, entre eles alguns predadores. Em 1971, em uma área afastada de Wyoming, paleontólogos descobriram um enorme buraco no chão. A abertura funcionava como armadilha e capturava criaturas distraídas que ali caíam e morriam. O lugar foi batizado de Armadilha Natural. A 25 metros de profundidade, em uma caverna subterrânea de 30 metros de diâmetro, foram encontrados restos de milhares de animais da Era do Gelo. Entre eles, o esqueleto em pedaços de um urso jurássico gigante, chamado Arctodus. O mais impressionante quando vemos um fóssil de Arctodus é o tamanho dele. Os maiores ursos existentes hoje são os marrons do Alasca, os ursos de Kodiak e os polares. Um Arctodus era 2 vezes maior do que qualquer um desses. O tamanho desse urso é impressionante. Em pé, o Arctodus alcançava 3,5 metros. O corpo media 4,5 metros e pesava mais de 1 tonelada. Mais do que o urso pardo hoje existente. Os paleontólogos estudaram os restos e, além da massa corporal, o Arctodus apresentava 2 características que o diferenciam dos ursos atuais. A primeira são os dentes enormes e o focinho curto, porém eficiente, que deu origem ao seu apelido, urso de cara achatada. Este aqui é o crânio de um urso de cara achatada. E dá pra ver porque ele tem esse apelido. O focinho é pequeno em relação à cabeça, que na verdade é bem grande para o tamanho do corpo. Estes são os caninos, vejam que são longos e fortes. Estes aqui são dentes típicos de urso e estão lascados devido à mastigação. Mas são bem resistentes. Os músculos eram fortes e ficavam aqui, aqui e aqui em cima, e sua mordida também era bem poderosa. Abrindo a boca podemos ver os caninos. Como seria estar na posição de jantar de um urso de cara achatada?
A segunda característica são as patas dianteiras estranhamente longas. No urso pardo moderno, são mais curtas do que as traseiras, permitindo ao animal alcançar velocidades de até 55 km por hora a curta distância. Mas neste enorme urso, as patas dianteiras e traseiras têm o mesmo tamanho. Tal adaptação natural pode ter feito com que ele corresse a mais de 70 km por hora e por distâncias muito mais longas. Quando andavam, movimentavam as patas dianteiras para dentro e não para fora, como fazem os ursos de hoje. Isso garantia mais impulso na hora de correr. Ter pernas longas fez do urso um monstro predador. Um mamífero capaz de perseguir a presa, principalmente o bisão, a longas distâncias. As longas pernas e o tamanho garantiam ao urso um passo mais largo, e ele provavelmente corria muito rápido por mais tempo. Tinha a chance de alcançar corredores mais velozes, como o bisão, que era a presa favorita desse urso. Logo, a força bruta do urso gigante se tornaria evidente. Durante as pesquisas, cientistas descobriram o verdadeiro tamanho do animal e sua capacidade de caçar e matar espécies, tais como o mamute gigante. Em Utah, foi encontrado um esqueleto de mamute com marcas de arranhaduras em alguns ossos, e tudo indica que foram feitas por caninos de um urso de cara achatada. Também havia ossos de urso enterrados ao lado do mamute, então são provas de que uma espécie devorava a outra espécie. Este aqui é o osso do calcanhar de um mamute de Saltville, Virgínia. O mesmo lugar de onde nós retiramos os ossos de um urso de cara achatada. Se nós olharmos de frente por este ângulo, é possível ver o corte por onde o canino atravessou o osso. Este osso é duro, não é uma parte macia do esqueleto, e eu só consigo pensar que foi um urso gigante que fez algo deste tipo. Na verdade, a extensão do território de caça do urso é inacreditável. Ele estava em toda parte. A distribuição geográfica do urso de cara achatada se estende do Alasca pela América do Norte e desce até o México, de costa a costa. Até pouco tempo, achavam que o único lugar em que ele não esteve era o extremo sudeste. Mas descobrimos o contrário. Existem vestígios na Flórida e no extremo sudeste. Ele passou mesmo por toda parte. Mais evidências da trajetória do urso foram encontradas no rancho La Brea, Califórnia, um dos mais ricos sítios paleontológicos dos Estados Unidos. O rancho La Brea fica em um parque onde há tempos brota piche no subsolo. O piche se acumula em pequenas cavidades na superfície, formando poças onde os animais caíam e ficavam presos, grudados no piche. Eles acabavam morrendo, ali se decompunham. E, ao longo de milênios, os ossos foram preservados pela própria substância pegajosa. Desde a descoberta da armadilha natural em La Brea, paleontólogos removeram e catalogaram mais de 1 milhão de ossos referentes a 230 espécies diferentes de animais. A maioria dos ossos pertencia a herbívoros, mas também foram encontrados restos do urso gigante. A descoberta do esqueleto do urso de cara achatada no rancho La Brea é de suma importância, porque essa é mais uma prova da distância que o urso percorreu e de que era o maior predador por onde quer que ele passasse. Hoje sabemos que o Arctodus utilizava 2 armas letais. A primeira e mais importante era a enorme pata, adornada por assustadoras garras afiadas. A arma mais poderosa do arsenal de qualquer urso são as patas dianteiras. Este tinha grande força na parte superior do corpo e as patas eram enormes. Quando batia com as patas superiores, era capaz de acabar com qualquer coisa. A pata era do tamanho de uma luva de beisebol e as garras mediam 20 centímetros de comprimento. Um golpe era suficiente para arrancar a cabeça de um homem adulto. As garras do urso gigante serviam para cortar carne e provocar ferimentos profundos. Quando agarravam um animal ou uma possível presa,
usava as garras para feri-lo gravemente. Ele atravessava as costelas de um animal e literalmente furava os órgãos internos. As garras eram maiores do que um dedo humano. Esses ursos eram enormes e muito fortes. E as garras serviam para agarrar e rasgar a presa ao meio. A segunda arma do urso gigante era o dente pré-molar, ainda mais forte do que possui seu parente moderno, o urso pardo. A força da mordida do urso pardo era de mais de 30 quilos por centímetro cúbico. Já a mordida do urso de cara achatada